Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar o Manual Vem Segue-me. Essa semana vamos estudar Alma, dos capítulos 8 até o 12. Nós temos muitos princípios maravilhosos para aprender, principalmente sobre a obra missionária. E podemos aprender muito com Alma e com Amaleque. Nós sabemos que Alma, ele deixou a cadeira de juiz supremo para pregar o evangelho ao povo. E ele levou o evangelho para muitas pessoas se arrependeram, foram batizadas em algumas cidades. Só que ele chegou numa cidade chamada Amonia. E o pessoal de Amonia era muito ruim, tinha o coração muito duro e eles eram muito iníquos. E interessante que eles conheciam a verdade, eles não eram pessoas que não tinham conhecimento das coisas de Deus. Mas mesmo assim eles endureceram o seu coração e eram rebeldes. E eles não deram ouvidos às palavras de Alma, maltrataram Alma, expulsaram ele da cidade e até cuspiram nele. E Alma se esforçou muito para poder levar o evangelho para aquelas pessoas, mas mesmo assim eles não quiseram dar ouvidos às palavras dele. E o pior, maltrataram, expulsaram. E ele estava muito abatido. E ele estava saindo da terra de Amonia, até que um anjo do Senhor apareceu a ele. Interessante que é o mesmo anjo que tinha aparecido para ele há alguns anos, enquanto ele mesmo era aquele jovem rebelde. E o anjo disse para ele as palavras muito bonitas que se aplicam a nós. Se encontra em Alma 8,15. Bendita és tu, alma, levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tens grandes motivos para te alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus. Então isso se aplica a nós. Quando nós somos fiéis aos mandamentos de Deus, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos, apesar das dificuldades que nós passarmos. Levanta a cabeça, tem bom ânimo. Então essa mensagem do anjo foi muito animadora. E Alma, no versículo 18, ele fala: aconteceu que depois de haver recebido a mensagem do anjo do Senhor, Alma voltou rapidamente à terra de Amonia. Isso demonstra a obediência dele e nos ensina que quando o Senhor manda, nós devemos obedecer e obedecer rapidamente. Não era uma situação muito fácil. O povo tinha maltratado Alma, expulsado ele, cuspido nele, mas ele obedeceu a palavra do Senhor e voltou rapidamente à terra de Amonia. E o Senhor preparou o caminho, ele entrou por outro caminho da cidade de Amonia. E até que ele encontrou um bom homem, e o nome dele era Amaleque. E o Senhor já tinha mandado um anjo falar com Amaleque para receber Alma. E Alma ficou na casa de Amaleque durante muitos dias e a família de Amaleque foi muito abençoada por isso. E eles ficaram muitos dias em treinamento, né? Porque o Senhor depois ordenou que Alma e Amaleque fossem pregar ao povo da cidade de Amonia. E dessa vez Alma voltou, mas ele não estava mais sozinho, estava agora com um companheiro que o Senhor havia preparado. Então isso nos ensina que os nossos esforços em compartilhar o evangelho, eles exigem persistência e paciência. Foi o que aconteceu. E Alma exortou o povo de Amonia ao arrependimento. Explicou para eles que eles tinham conhecimento da verdade e que o fato deles terem conhecimento, isso iria servir para a condenação deles se eles continuassem a se rebelar contra Deus. É aquela escritura que se encontra em Doutrina e Convênios 82:3 nos ensina que onde muito é dado, muito é exigido. Como nós temos o conhecimento da verdade, o Senhor vai cobrar de nós que temos conhecimento da verdade muito mais do que aquelas pessoas que não conhecem, que não são membros da igreja. Então, o povo de Amonia, eles conheciam e eles se rebelaram abertamente mesmo. Eles endureceram o coração. Então, o Senhor, ele julga seus filhos de acordo com o conhecimento e a luz que recebem. Então, o povo nefita, eles foram muito abençoados, eles tinham muita luz, muito conhecimento. O Senhor já havia feito grandes coisas por eles. E mesmo assim, aquele povo endureceu seu coração contra Deus e fazia muitas coisas erradas. Então, onde muito for dado, muito é exigido. Então, nós temos muitas bênçãos, então precisamos ser fiéis. E aí depois que a Alma falou, Amaleque também começou a pregar-lhes.
E as palavras de Amaleque também foram muito poderosas. E tinha alguns advogados que incentivavam o pessoal a fazer iniquidades para que eles pudessem obter lucros. E esse tinha um rapaz lá chamado Zizron, e ele começou a interrogar Amaleque, tentou Amaleque, ofereceu dinheiro a ele. E Amaleque prestou seu testemunho sobre o plano de redenção, que as escrituras também chamam de plano de felicidade, plano de salvação. E Amaleque, ele prestou o testemunho do Salvador Jesus Cristo. Ele disse que Jesus Cristo viria para salvar-nos de nossos pecados e não em nossos pecados. Amaleque, ele também ensinou que é por causa das orações dos justos é que o Senhor poupa a terra. Isso se encontra em Alma 10, 22. Sim, digo-vos, se não fosse pelas orações dos justos que agora habitam a terra, vós seríeis agora visitados por completa destruição. É, porém, pelas orações dos justos que sois poupados. Então, muitas vezes o Senhor deixa de destruir uma determinada região, cidade ou país, até mesmo a terra, justamente por causa dos justos. Então, que nós possamos estar nesse grupo dos justos, nesse grupo de pessoas que oram ao Senhor, nesse grupo de pessoas que fazem orações, que são orações de pessoas justas, fiéis ao Senhor. E os justos, eles podem fazer grande diferença. Nós possamos estar entre eles, entre esse povo. E depois o Zizron, aquele advogado que interrogou Amaleque, ele mesmo começou a ser abrandado e ele ficou até mesmo impressionado, e o povo que os ouvia também ficaram admirados. E Alma também falou para eles mais algumas coisas, ensinou que eles não tinham que endurecer o coração contra a palavra do Senhor. E Alma, ele ensinou também no capítulo 12, versículo 24. Vemos que a morte atinge a humanidade, sim, a morte de quem falou Amaleque, que é a morte física. No entanto, foi concedido um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, essa vida se tornou um tempo, um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus. Então, a mortalidade, ela é um tempo para nos prepararmos para encontrar o Senhor. Então, nós precisamos usar esse tempo que nós temos aqui na Terra sabiamente. Às vezes, nós não usamos da maneira correta esse tempo, que não é nosso, é o tempo do Senhor. Muitas vezes deixamos de fazer coisas boas, às vezes não estamos nem fazendo coisas erradas, mas perdemos muito nosso tempo com coisas que não têm valor eterno. Então, tem um hino que eu até gosto muito, que fala: enquanto o sol brilha, faz o teu labor. É hoje o dia, demonstra valor. Hoje, esse é um tempo de preparação, é verdade. Esta vida é o tempo que nós temos. E Alma e Amaleque, eles explicaram para o povo de Amonia sobre o plano que o Senhor preparou para nós. Explicou sobre a queda, sobre a necessidade de um Redentor, sobre o arrependimento, sobre a morte, ressurreição que o Salvador nos proporcionou. E depois da ressurreição nós vamos ser julgados. E algo muito especial quando ele fala sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio para salvar-nos de nossos pecados, sob a condição de arrependimento. Até o Elder Allen, dos 70, ele contou uma experiência quando ele era criança, que ele estava em casa com os irmãos, com os amiguinhos, e a avó estava em sua casa. Então ele, os amiguinhos e os irmãos tiveram a brilhante ideia de cavar um buraco. E uma das crianças também, além disso, vamos fazer uma piscina dentro do buraco. E lá eles brincaram, ficaram todos sujos de lama. E aí a brincadeira foi muito boa. E aí ele conta que quando ele foi tentar entrar em casa, a avó dele não deixou ele entrar porque ele estava muito sujo. E aí ele tentou entrar pela porta dos fundos, aí a avó também não deixou. E aí ele, com aquela mente de criança: será que eu vou ficar a eternidade toda aqui sujo, sem poder entrar dentro de casa? Aí logo mais a avó foi e jogou uma mangueira nele, de modo que ele ficou limpo. Então essa analogia do Elder Allen nos ensina que mesmo que nós estejamos sujos, nós podemos ficar limpos, graças ao Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor, ele nos salvou de nossos pecados sob a condição de arrependimento. Nós podemos ser puros, nós podemos ser limpos para estar na presença de Deus.
porque Jesus Cristo ele realmente veio para redimir o seu povo. Presto-vos o meu humilde testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, assim como a Bíblia, e que ele nos ajuda muito a conhecer Jesus Cristo e o amor tão grande que ele, o Pai Celestial, tem por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.